Tem profissionais da área da nutrição que abominam o glúten, outros nem tanto. Mas será que ele é mesmo responsável por vários problemas que daria para evitar se a gente deixasse de consumir glúten? Quem explica isso melhor para a gente é a nutricionista Sabrina Calarese. Tudo bom? Bem-vinda. Obrigada, Elaine. Me diz, ele é vilão ou ele não é vilão? Na verdade, ele não é um vilão, porque não é certo você cortar ele absolutamente da sua dieta, uma vez que alguns alimentos que o contêm é bom para a nossa saúde. Por exemplo, a aveia, que serve para motilidade intestinal. Então, o que a gente tem que tomar cuidado é com o exagero das farinhas que contêm o glúten. Agora, tem pessoas que são alérgicas a glúten, né? Hoje é uma discussão muito grande na área da saúde em relação ao glúten. O que ele causa? Ele causa uma alergia, uma intolerância, porque a doença celíaca nós já sabemos que é uma intolerância total do corpo. Então, a gente pode dividir em 3 casos. Primeiro, a hipersensibilidade, que 1% da população apresenta, que é aquele desconforto. Você come um alimento que te causa um desconforto, uma dor de cabeça, um enjoo. Mas não chega a ser uma intolerância ou uma alergia alimentar. Em segundo caso, é a doença celíaca mesmo, que você tem que ser isenta do alimento, que é uma intolerância. O porém que ela pode ser sintomática ou assintomática. E o terceiro caso, que é uma alergia total, que é fechamento de glote, ativação do sistema imunológico, que pode chegar a óbito da pessoa, né? Quer dizer, nesse caso tem que investigar e saber exatamente o que a pessoa tem, né? Em relação à nutrição, a alergia é o mais fácil, porque ela vai dar uma reação na pele, na glote, automaticamente você vai ao hospital, então corta-se absoluta aquele alimento. Agora, na hipersensibilidade e na doença celíaca, muitas vezes você não tem sintoma nenhum. Ou você tem uma anemia, você tem um cansaço, o intestino não funciona bem. E o que está causando? Nem sempre tá bem descrito ali. Aí é que tem que investigar, né? Exatamente. Agora, assim, onde tem glúten? Onde é que a gente encontra glúten? A gente vê, às vezes, em pacotes de pão, por exemplo, contém ou não contém glúten. Em que mais? O glúten está presente na cevada, no malte, nas aveias e no trigo. O glúten não é que ele está ali presente. No alimento pronto, sim, mas nas farinhas não, porque ele é formado de proteína a partir de energia e água. Você colocar uma farinha de trigo, a água e o movimento. Isso vai gerar o glúten, que é a cola, né? Aquela colinha que precisa para o pão crescer, para formar o pão mesmo. Então, esse é o glúten. Agora, tem pessoas que dizem que se cortar o glúten, perde a barriga. É verdade isso? Vamos parar para pensar. Se tem farinhas que tem o glúten, o malte presente nas bebidas alcoólicas como cerveja, se a gente cortar toda a cerveja, todo o pão, todo o macarrão, todas as massas, automaticamente diminui a ingesta de carboidrato e emagrece. Isso emagrece sim. Agora, uma coisa que tem que ficar clara é se você não tem um problema com ele, não deixe de usar. Porque tudo que a gente não usa, o organismo pode acabar tendo dificuldade depois e desenvolver uma hipersensibilidade. Então, assim, às vezes, comer um pão integral faz bem. Ele também tem vitaminas ali na sua composição. Não só um vilão, como estão falando do glúten. Pessoal que, por exemplo, no café da manhã come aí uma fatia de pão integral, tem algum problema? Assim, tá fora ou não? É aquilo que você falou do equilíbrio mesmo. É mais um equilíbrio alimentar. O que vale a pena ser investigado é quando você tem alguma queixa do seu corpo. Uma dor de cabeça recorrente, a insônia, intestino que não funciona, uma sinusite que não trata, uma rinite. Porque assim, o glúten ele vai para o intestino. O intestino é porta para todo o corpo. Não significa que vai fazer vai ter só uma reclamação gastrointestinal. Ah, estou com vômito. Não, a enxaqueca pode ser um sintoma. Então tem que ser investigado aquilo que está te incomodando. E pode-se fazer um exame do glúten para ver se é isso que está causando. Eu li alguns estudos que falam de glúten associado à infertilidade. Como é que é isso? É que, na verdade, na doença celíaca, por ser mais grave, o que acontece? Você para de absorver nutrientes e isso começa a depletar o nosso corpo. Não fazer recuperação de sistema hormonal, imunológico, isso pode atrapalhar muito na fertilidade. E há casos de gerar infertilidade mesmo. Então, aí tem que procurar. Casos de mulheres que nem entraram na menopausa e já estão com osteoporose.
Por quê? Porque o intestino já não está mais absorvendo cálcio devido à motilidade. Quer dizer, a gente acaba às vezes não dando muito valor para o intestino, mas ele é aí o grande motivador das coisas boas ou ruins no corpo. O intestino é nosso segundo cérebro. Tudo passa por ele e a gente precisa muito dele. Eu falo, intestino que funciona bem, você tem uma saúde. Hoje a gente sabe que tem estudos afirmando que quem tem intestino que funciona muito mal na juventude pode desenvolver o Parkinson. Então, isso daí é um dado da Organização Mundial da Saúde. Então, a gente tem que prestar atenção no funcionamento do intestino, sim, e no ciclo do sono. Ambos dizem muito sobre nós. Olha que interessante. Tanto é que tem gente que diz que não consegue ir ao banheiro e acaba não comendo alimentos, porque o alimento vai regular, né? Para fazer com que funcione direitinho. Às vezes a pessoa até come bastante fibra, mas não ingere água. Ingere muita água, mas não come fibra. Então, é a junção dos dois que vai ajudar muito na motilidade intestinal. E procurar saber se não é uma intolerância ou uma alergia alimentar. Porque não só o glúten, mas também outros alimentos podem estar atrapalhando esse funcionamento. Para a gente fechar, o que é que dá para substituir no lugar do glúten, por exemplo, para de repente não comer tanto glúten? Hoje a gente tem várias farinhas que são isentas de glúten, como farinhas de caju, castanhas de caju, farinha de amêndoas, farinha de coco. A gente consegue fazer bolos com elas. Macarrão feito de abobrinha, macarrão de massa de mandioca, que dá para fazer também. Então, tem várias receitinhas básicas que a gente pode fazer em casa e substituir. E aí não tem problema. Não tem problema algum. Então tá joia. Muito obrigada Obrigada pela participação mais uma vez.